Olá, me chamo Raquel Lins e eu vou apresentar o estudo titulado Ansiedade e Depressão em Nadadores com e sem dor no ombro, um estudo transversal. Primeiramente, é necessário compreendermos que as lesões musculoesqueléticas elas são comuns em esportes overhead, devido sobretudo ao gestual esportivo. Contudo, além dos fatores físicos e mecânicos promovidos pela prática esportiva, os aspectos psicológicos como ansiedade e depressão também podem vir a influenciar tanto no desempenho quanto no bem-estar dos atletas. Uma das principais queixas dos nadadores é a dor no ombro, que pode vir então a impactar a saúde mental do atleta. No entanto, a relação entre dor no ombro e sofrimento psicológico nessa população ainda não está bem esclarecida. Sendo essa então a importância desse estudo, que é preencher exatamente essa lacuna na literatura científica. Para isso, é necessária a utilização de instrumentos validados. A exemplo disso, nós temos então a escala hospitalar de ansiedade e depressão que foi utilizada no nosso estudo. Portanto, o nosso objetivo é exatamente avaliar se atletas com dor no ombro apresentariam scores mais elevados de ansiedade e depressão com base no REDS. Então, portanto, esse é um estudo observacional transversal que teve como critério de elegibilidade atletas de natação com ou sem dor no ombro, de ambos os sexos, com uma faixa etária entre 12 a 60 anos, que tivesse então a prática esportiva competitiva de pelo menos um ano e o regime de treinamento de no mínimo 2 vezes por semana. Então, a ansiedade e a depressão, como já foi dito, ela foi avaliada então pela escala REDS, que contém 14 itens com 2 subescalas, uma de ansiedade e outra de depressão. Para análise de dados foi utilizado o software SPSS e para a verificação de normalidade utilizamos então o teste Shapiro-Wilk com base na amostra e para comparação então para os dados com distribuição normal utilizamos o teste T de Student e para os dados com distribuição não normal o teste de Mann-Whitney. E o tamanho de efeito ele foi calculado a partir da diferença entre os grupos. Em relação então aos resultados, a gente não encontrou diferenças estatísticas significativas entre os grupos, tanto para a ansiedade quanto para a depressão, obtendo então em todos os scores um valor de P maior do que 0,05. Com relação especificamente à amostra do estudo, foram inclusos então 49 nadadores competitivos, onde a maioria era do sexo feminino, com uma faixa etária relativamente jovem e com anos de prática de pelo menos ali uns 7 anos. Concluímos então que não há uma diferença estatisticamente significativa nos scores de ansiedade e depressão entre esses grupos e sugerimos que novas pesquisas sejam feitas então com uma amostragem numericamente maior. Por fim, então não é possível clinicamente fazer uma correlação entre esses fatores e diferentes achados eles podem ser observados com o uso de outros instrumentos de avaliação dessas variáveis. Agradeço a todos pela atenção.